Olá, meus amantes de idiomas, eu sou Felipe Kawakami e hoje eu vou falar sobre um insight muito legal que eu tive. Talvez mude minhas aulas, mas eu vou falar sobre isso só depois da minha vinheta. Então vamos lá, vinhetando. Muito bom, sejam muito bem-vindos, amantes de idioma, principalmente do japonês e do inglês, né? Nesse canal aqui, do Dicas de Japonês, eu estou documentando a minha trajetória para aprender inglês. Mas além disso, eu estou tentando, e acho que estou conseguindo, espero que esteja conseguindo, também crescer como pessoa, ter um desenvolvimento pessoal. E eu tive uma ideia não, eu tive um insight, eu aprendi uma coisa muito importante ontem. Eu estou gravando esse vídeo agora, são quase 3 horas da tarde aqui, de manhã dei aulas, e agora, depois do almoço, eu tirei esse tempinho aqui para gravar esse vídeo aqui. Tive uma ideia de um insight que eu tive lendo um livro. Eu parei e pensei, como que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Comigo foi assim. O que você está fazendo? Tipo assim, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui nesse bate-papo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Kawakami. Eu sobrevivo, sobrevivo de verdade, tá? Não vivo bem, sobrevivo dando aulas de japonês online. Passei 30 anos no Japão, aprendi o idioma, fiquei fluente o suficiente para mim ter um pouco de coragem e ensinar o japonês online. Estava lendo ontem um livro chamado Ultra Aprendizado. Aprendizado. São pessoas, ou conta a história de pessoas que são autodidatas e por meio de alguns métodos, alguns princípios básicos, eles sozinhos, eles aprendem coisas muito complexas e vão contando a história e os princípios por detrás disso. Certa página, mais especificamente na página 120 desse livro, eu me deparei com um conceito da química chamado etapa determinante de velocidade. Eu logo parei aqui e pensei, não, é química, não é meu forte. Que negócio é esse de etapa determinante da velocidade? E etapa determinante da velocidade, embora o livro explique um pouquinho mais, eu procurei explicação em alguns outros lugares. Eu entendi que é num processo bem complicado, que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Existe um, geralmente, desses processos que é mais lento. E por esse ser mais lento, é ele que determina a velocidade de que todo o processo seja feito. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Vamos supor que você vai fazer um sanduíche com manteiga, presunto, queijo, tá? Manteiga, presunto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o pão de forma, abrir, vai passar manteiga, pegar queijo, vai pegar o presunto, fechar, começar a comer. Então, praticamente tem 5 passos esse processo assim, processo inteiro de fazer sanduíche. Abrir o pão, passar a manteiga, essa da bug aqui, né? Passar a manteiga, aqui é iluminação ruim. Sempre fica, ó, fica aqui, ó. Essa. Fica bom, fica bom. Isso. Ok, vou falar o vídeo inteiro agora aqui, né? Então, no processo tem cinco processos, né? Pegar o pão, abrir o pão, passar a manteiga, o presunto, colocar o presunto, colocar o queijo, fechar o pão. Desses processos, qual que é o que demora mais? Passar a manteiga, né? Porque você precisa pegar, abrir o pote, pegar o passador de manteiga e ir passando para lá, para cá. E tem quem gosta de passar manteiga bem bonitinho no pão, né? Esse processo é a etapa determinante de velocidade de todo o processo de fazer o sanduíche. Ou seja, é o processo que demora mais. E aí, o livro continua com essa cena bem interessante, né? Ele falou assim: a etapa determinante da velocidade é a expansão de vocabulário quando está se aprendendo uma língua estrangeira. Ou seja, processo que mais toma tempo, mas que também determina a velocidade do processo inteiro, é a
obtenção de vocabulário. Obtenção de vocabulário. Ainda passa dizendo o seguinte, né? Se você conseguir expandir seu vocabulário, vamos supor que não passe de mágica entre 200 palavras de uma vez só na sua mente de um idioma novo, você expande drasticamente a sua fluência, mesmo que você não estude nem pronúncia, nem gramática, nem a cultura da outra língua. Ou seja, o vocabulário é essa etapa determinante da velocidade que você aprende o idioma. Eu falei, eureka! Como que eu não pensei nisso antes? Porque comigo aconteceu isso. Comigo aconteceu isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Olha só. Eu fui lá para o Japão e, pelo simples fato de eu estar em contato com os japoneses, com a cultura japonesa, falando, escutando japonês, eu aprendi um pouco de japonês assim por imersão, vamos dizer assim. Nunca estudei, nunca parei para pegar e estudar alguma coisa assim a sério. Isso foi por uns de 1991 até 2003 ou 4 ou 5, mais ou menos assim. Né? Mais ou menos esse. Foi 15 anos lá só por imersão, sabia falar um pouco? Sabia. Dava para me virar? Dava, mas eu tinha muita vergonha, não queria falar. Na verdade, minha esposa, que na época ela foi na escola japonesa, ela falava um pouquinho melhor que eu, então eu deixava esse negócio de tradução, prefeitura, hospital, deixava tudo na mão dela. Não queria muito saber. Mas aí eu decidi estudar. O que eu fiz quando eu estudei? Olha só, peguei isso daqui, ó. Isso daqui é um dicionário. É um big dicionário. Isso daqui foi herança da minha mãe, né? Minha mãe deixou para mim esse dicionário aqui. E só para você ter uma ideia, né, esse dicionário aqui, tem até o preço dele aqui. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Aqui. 24.000 ienes. 24 mil. Até sujinho, né? Mas esse daqui é velho de guerra e é muito bom. 24.000 ienes. Daqui dá em dinheiro do Brasil R$ 950, mais ou menos. Um dicionário. Mas eu fui. O que eu fiz? Eu peguei esse dicionário e fui estudando palavra por palavra. Tá, e AIT? AIT significa companheiro, aquela pessoa com quem eu estou falando. Tá, será que eu vou usar essa palavra na minha vida? Eu marcava numa lista, tentava entender bem o significado e as nuances dele, ou seja, eu adquiria vocabulário e aí eu testava. Falava lá na fábrica, falava com meus amigos japoneses. Se eles entendessem e falassem que eu usava essa palavra, colocava na minha memória. E eu fiz isso com esse dicionário inteiro. Não sei quantas páginas. 1.450 páginas. Literalmente de A a Z. Eu fiz isso mais ou menos no espaço de um ano. E minha esposa mesmo diz, né, que nesse um ano eu aprendi muito. E o que eu fazia para entender o significado das palavras que eu vi aqui? Eu pegava um texto em português e o mesmo texto em japonês, né, em sites que tinham as duas línguas, né, era só traduzindo naquela época. Naquela época não tinha esse, né, aperta o botão direito do Google e traduzia, né? O site teria que ter as publicações nas duas línguas. Eu ficava comparando as duas, as duas traduções, as duas versões, a versão japonesa de uma publicação com a versão em português. Eu entendia mais ou menos o sentido daquela frase. E todas as palavras que eu anotava e usava, eu deixava, eu fazia uma lista. Essa lista até hoje. Eu, como gosto muito de gramática, eu anotava essas palavras por ordem gramatical, né? E os verbos, condições e assim por diante. E eu adquiri vocabulário. E o meu japonês nesse um ano foi entre 2000, deve ter sido entre 2008 e 2009. Ele deu um grande upgrade mesmo. E eu falei assim, mas por que eu não pensei nisso antes? Se o vocabulário é em grande parte o
que determina a velocidade total de você aprender um idioma, por que que eu não trabalho mais vocabulário nas minhas aulas? Eu cheguei e pensei isso. Mas é exatamente isso que eu vou fazer. Eu tinha um pensamento mais ou menos o seguinte até agora. Olha só. Isso é porque questão pessoal. Eu gosto de gramática. Na escola eu gostava de análise sintática, esse tipo de coisa. Eu sempre faço a comparação quando eu ensino os meus alunos a gramática, que a gente sabe que é o português, com a gramática japonesa, porque é diferente. Então eles precisam entender essa diferença. Eu achava que aprendendo bem a gramática, com o tempo o vocabulário ia entrando normalmente pela simples exposição. Isso também é uma verdade, entra, mas aí o processo vai se tornar mais longo, porque o que determina a velocidade do seu progresso no idioma mais do que as outras coisas é a aquisição de vocabulário. Não é a aquisição gramática, não é entender a gramática, não é entender a pronúncia, não é entender a cultura. Então eu resolvi. E eu vou bater nessa tecla com os meus alunos a partir de hoje. Mudei, sou um professor novo. Olha só, dia, na metade de março de 2023 eu aprendi isso. E se você vê no meu canal, sei que ele não tem muito tempo, mas canal de apresentação, vídeo de apresentação que eu fiz desse canal, entre outras coisas, eu disse que um dos objetivos desse canal era eu progredir como professor. Eu queria aprender inglês para ter o ponto de vista do aluno, de como se aprende, o que, que funciona mais, para mim aplicar isso nas minhas aulas. Ó, e só por essa descoberta, esse estudo que eu tive, lendo esse livro, Ultra Aprendizado, do Scott Young, eu acho que é o nome dele, né? Deixa eu ver aqui. Deve ser Scott Young mesmo, né? Isso, Scott Young. Ele estudou, estava aqui na página 130, ele estudou vários ultra aprendizes. Ultras aprendizes são aquelas pessoas que aprendem coisas complicadas de maneira autodidata. E ele mesmo foi um deles. Ele aprendeu alguns idiomas dessa maneira. Ele fala bastante do aprendizado de idioma. Isso realmente me ensinou, me ajudou bastante. Então, só por si só, essa foi a contribuição que esse canal fez para mim melhorar minhas aulas, já está pago. Já está pago. Já está realmente pago o esforço de ter feito esse canal, de ter tentado compartilhar alguma coisa, de tentar aprender alguma coisa. Realmente vai mudar, ou mudou o meu ponto de vista a respeito do ensino e do aprendizado. Tanto é que estou aprendendo inglês, né? Eu vou focar muito mais em aquisição de vocabulário, mais do que na gramática. Apesar que gramática eu gosto, eu vou ter que estudar bastante, principalmente quando chegar na parte de tempos verbais em inglês. Eu acho que vai realmente me dar um pouquinho de trabalho para entender. São 12 tempos verbais, eu sei disso, eu já vi isso em algum lugar. Mas, né, enfim, deixa isso para a hora devida, né? Não vamos ficar nos preocupando indevidamente agora com isso. De modo que eu quero fechar esse vídeo com o seguinte: o que você achou do que eu falei? Você acha que realmente o vocabulário é a etapa determinante da velocidade de todo o aprendizado de um novo idioma? Ou seja, que se você aprender vocabulário rápido, você consegue acelerar o aprendizado do idioma como um todo, incluindo a pronúncia, a gramática e a escuta, a compreensão auditiva, a conversação e todos esses pilares que um idioma tem. Se vocês estão escutando um cachorro latindo, é porque um cachorro realmente está latindo. É o meu cachorro aqui fora. Tanto é, qualquer dia eu apresento ele para vocês. Cachorro pretinho. Chega uma hora dessa, ele fica doidinho. Ele fica correndo pelo quintal. Enfim, mas isso não vem ao caso, tá? Quero que você coloque sua opinião a respeito disso. Que se realmente o aprendizado de vocabulário pode ser chamado de a etapa determinante da velocidade do aprendizado. E como que isso pode influenciar no ensino e no aprendizado de idioma? Isso
talvez eu vou descobrir com o tempo, com a experiência. Mas assim que descobrir, assim que eu ver chegar a alguma conclusão um pouco mais abalizada, um pouco mais assertiva, um pouco mais concreta, eu trago aqui no canal também. Mas por enquanto, eu não podia deixar de compartilhar com vocês esse aprendizado que eu tive, tá? Inclusive, se quiser, o livro Ultra Aprendizado do Scott Young é muito bom. São 9 princípios de pessoas que aprenderam coisas complexas de maneira didática e nós podemos também aplicar no nosso aprendizado para aprender coisas sozinhos. Claro que o motivo que eu estou lendo esse livro é justamente porque eu me desafiei a aprender inglês sozinho. Eu quero seguir os princípios desse livro para ver se realmente eu consigo aprender mais rápido. Mas estou sendo prolixo aqui, não quero mais ser prolixo, respeitar o seu tempo. Eu me empolguei muito com o que eu aprendi, espero que você tenha se empolgado também, tá? Lembrando, inscreve no canal, dá o like e principalmente me ajude por meio dos comentários. Os comentários vão ser o termômetro do que realmente eu estou fazendo, né? Vocês vão poder me ajudar a ser um melhor professor e eu, de alguma maneira, vou poder ajudar vocês compartilhando as dicas e a minha trajetória, tanto de ensino como de aprendizado aqui neste canal. Estamos conversados, então agora eu vou me despedir em o quê? Vou me despedir em inglês, né? See you later. Ou mata, né? Em japonês. Até mais, até uma próxima. E vamos aqui a minha vinheta, a minha super, triper, hiper, ultra vinheta que eu demorei aqui uns 10 minutos para fazer. Vamos lá.